A obra missionária da igreja cristã nascente, a obra missionária dos apóstolos, do apóstolo Paulo, era conduzida pelo Espírito Santo. Por que é que então o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo para ir pregar na Macedônia, na entrada da Europa, na cidade de Filipos? Qual era o objetivo? Qual era o objetivo? Qual era a estratégia do Espírito Santo? Na segunda viagem missionária, depois que Timóteo se juntou à equipe, Paulo e seus companheiros foram impelidos pelo Espírito Santo a continuar viajando pela Ásia Menor. Em uma visão, Paulo contemplou um homem suplicando: passa a Macedônia e ajuda-nos. Sem hesitar, eles se dirigiram ao porto mais próximo, embarcaram e cruzaram o mar Egeu até Neápolis. No entanto, em vez de evangelizar nesse lugar, seguiram para Filipos, conforme Atos 16, 6 e 9. Lucas se juntou ao grupo em Troade, conforme indica o uso da palavra fomos. Veja Atos 16, 10, como é que foi a atitude de Paulo quando foi inspirado pelo Espírito Santo. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo teve a visão de um homem com trajes macedônicos, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que ele teve a visão, compreendeu que o Espírito Santo queria dirigir a eles para pregar o Evangelho na Macedônia. Direção do Espírito Santo era o planejamento estratégico da pregação do Evangelho. Paulo planejava suas missões de modo estratégico. Filipos era a principal cidade do distrito da Macedônia. Era uma das mais prestigiadas do Império Romano, tendo recebido o status de Jus Italici, que queria dizer direito itálicos, o mais alto reconhecimento que uma cidade obtinha. Isso significava que os seus habitantes tinham os mesmos direitos que as pessoas nascidas na Itália, em Roma, incluindo isenção dos impostos sobre as terras e impostos pessoais. Além disso, qualquer pessoa nascida nesse local recebia automaticamente a cidadania romana. E veja, irmãos, a cidadania romana dava autonomia para que a pessoa circulasse pelo Império Romano, que dominava praticamente todo o mundo naquele momento. Filipos era um ponto-chave na Via Inácia, a principal estrada que ligava Roma ao Oriente. Estabelecer uma comunidade cristã nessa cidade facilitaria a pregação do Evangelho para localidades próximas, como Antípolis, Apolônia, Tessalônica e Bereia. Filipos era uma cidade praticamente uma filial de Roma, com todos os direitos de Roma, com todos os privilégios de Roma. Veja as características de Filipos. Ela tinha uma localização estratégica, estava na Vila Inácia. E qual era essa ligação? A Vila Inácia fazia a ligação da Europa com a Ásia. Lembre-se, irmãos, o Império Romano foi conhecido também por fazer estradas que atravessavam os continentes. Era uma colônia romana, com direito ao direito itálico, privilégios da capital do Império, cidadania romana. Mas ainda era rica em história. Havia sido fundada por Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Tinha uma grande diversidade cultural, gregos, romanos, orientais, e naquela ocasião o idioma que se falava era o latim. Tinha uma comunidade vibrante de 10 mil a 15 mil habitantes. Também era um centro religioso, havia templos gregos, a Zeus e a Dionísio, e tinha uma grande importância econômica por conta do comércio, por conta de minas de ouro e prata. Veja um texto da nossa lição ainda falando sobre Filipos. Curiosamente, a língua oficial de Filipos na época dos apóstolos era o latim, como de ter demonstrado em muitas inscrições que existem nessa língua. Em Filipenses 4,15, Paulo se dirigiu aos seus leitores usando um adjetivo com sonoridade latina, Filipésios ou Filipenses, possivelmente em reconhecimento à condição especial da cidade no Império. No entanto,
o grego era o idioma mais comum nos mercados e na região, sendo a principal língua usada para pregar o evangelho. Paulo e sua equipe participaram de uma reunião de oração às margens do rio, onde Lídia e sua família se converteram. Sendo vendedora de púrpura, Lídia era vendedora de púrpura, ela deve ter sido uma das apoiadoras financeiras do ministério de Paulo em Filipos. Depois, a prisão de Paulo e Silas influenciou a conversão de outra família, a do carcereiro. Veja as duas primeiras famílias de convertidos em Filipos. A de uma comerciante que provavelmente tinha posses, e de um carcereiro e da sua família. O Espírito Santo guiou Paulo a Filipos, porque sabia que a cidade seria um ponto estratégico para a expansão do evangelho para a Europa, apesar das perseguições que viriam. Filipos era a entrada da Europa. O evangelho tinha que sair da região da Palestina, ali do Oriente Médio, e penetrar na Europa. E isso se daria através da Grécia, através de Filipos. Por mais cruel que seja a perseguição, em algumas circunstâncias, pode abrir oportunidades para que o evangelho alcance pessoas que de outra forma talvez nunca o ouviriam. Veja, irmãos, a perseguição podia promover a disseminação do evangelho, a pregação do evangelho em outros lugares. Veja o chamado de Paulo em Atos 9:16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhes importa sofrer pelo meu nome. O Espírito Santo, o Senhor Deus, já tinha dito para Paulo, você vai sofrer por causa do meu nome. Por que vai sofrer por causa do nome? Olha, irmãos, porque a pregação do Evangelho, a pregação de salvação, é totalmente antagônica aos desejos de Satanás. Satanás quer que o povo pereça, quer que o povo morra, quer que o povo se perca. E quando alguém, em qualquer época, está pregando o Evangelho, está salvando pessoas, é contra os planos de Satanás. E daí vai encontrar grande perseguição. Grande perseguição em todas as épocas. Pode ser, irmãos, que alguns de nós tenham sofrido ou estejam sofrendo perseguição por causa da pregação do Evangelho. Mas lembre-se, esse é o propósito do Senhor Deus para cada um dos crentes. Fazer a união entre o céu e a terra. Fazer a união entre o Senhor Deus e os seres humanos, pecadores, mas que podem ser perdoados, resgatados e podem se associar novamente com o Senhor Deus, por conta do sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, se você estiver sofrendo provações, se você estiver sofrendo perseguições, tribulações por causa da pregação do Evangelho, alegre-se, como diz o nosso verso 1. Alegre-se, porque essa é a missão que o Senhor deu, e se você está sofrendo, é porque você está cumprindo a missão. Deus abençoe cada um de nós no cumprimento da missão de pregação do Evangelho e de levar a salvação às pessoas, aos seres humanos.